Olá, sejam bem-vindos a mais uma palestra da Casa de João Pedro. Meu nome é Rogério Célio, eu sou dirigente da Casa de João Pedro há 25 anos. Dirijo atualmente um grupo de limpeza, que é um grupo que nós denominamos o grupo de desobsessão, e estou presidente da casa. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto, né, que trata dos fluidos espirituais e a obsessão. Essa conversa que nós vamos ter aí por uns 40 minutos visa dar a quem tem interesse de conhecer um pouco mais sobre os trabalhos da nossa casa, mas acima de tudo entender como é que se dá essa relação das energias espirituais, né, na atuação nossa no dia a dia, na nossa vida, né? Importante, antes de nós começarmos efetivamente no assunto, nós fazemos algumas considerações, né? Todos nós sabemos que já estudamos, que já temos algum determinado conhecimento da literatura kardeciana, do Pentateuco kardeciano, ou dos livros do Chico, do Francisco Cândido Xavier, né, através do psicografado pelo espírito, através do espírito do André Luiz, enfim, e demais outros livros que nós possamos ter lido, da literatura que é farta, né, em relação a esse assunto. O Kardec nos trouxe lá na Gênese, principalmente na Gênese, mas está em outras partes também dos livros dele, lá no capítulo 14 da Gênese, ele veio trazer essa linguagem do fluido, né, dos fluidos espirituais, o fluido vital, o fluido universal. E uma questão que é importante deixar claro, que essa linguagem, né, que o Kardec nos trouxe e que está sendo construída ainda no mundo, no meio espírita, traz uma linguagem diferente, né, um entendimento diferente daquilo que nós tratamos na matéria, das questões da matéria. Então eu preciso ficar claro de que nós estamos falando da relação, né, no plano astral, né, das questões do éter, não das questões da matéria. Apesar de que tem se utilizado conceitos e até as palavras para denominar as explicações que nós temos que dar para entender essas relações desses fluidos, dessas energias, né, trazendo a linguagem da física, trazendo a linguagem da química, para que nós possamos explicar, porque não tem ainda, né, é algo muito novo esse estudo, e não tem ainda uma linguagem específica para isso. Então foi emprestado, né? Até porque nós não vamos aqui, eu não sou físico, sou administrador de empresa, então o nosso objetivo aqui não é falar sobre a física, nem a química, nem a física quântica, no ponto de vista da matéria, mas vamos nos utilizar de termos para podermos usar uma analogia e entendermos, né, do que nós estamos falando, para trazer para a nossa linguagem que nós estamos acostumados a conviver, a ouvir, né, nos meios, né, onde nós estudamos, onde nós escutamos, onde nós vemos. Então nós vamos emprestar essa linguagem, mas respeitando certamente, né, o conhecimento científico que trata especificamente dessas leis, né, da mecânica, do eletromagnetismo, né, enfim, da física quântica. Não é nosso objetivo entrar nessa seara. Mas a gente vai utilizar, emprestando essa linguagem da física, para tentar trazer para a pessoa que está nos assistindo, que talvez alguns já tenham um conhecimento muito profundo do que nós vamos falar, e poderão entender facilmente. Outras pessoas que não têm essa linguagem, né, não estão acostumados com essa linguagem, podem estranhar. Então nós vamos, com a devida vênia, utilizar, né, a linguagem, por vezes, alguns conceitos, e buscar emprestado aí da física para tentar explicar como é que se dá esta relação nossa, né, como espírito encarnado, porém sofrendo, né, ou atuando, né, essas energias, né, essas energias sobre nós, né, e atuando no nosso campo espiritual e refletindo no campo material, tá?
Nós sabemos, e há um processo muito longo aí de estudo da própria ciência, que não tem como explicar tudo, todos os fenômenos, né? Principalmente o plasma cósmico, né? Vamos tratar, denominar isso como plasma cósmico, que seria tudo aquilo que está contido no universo, né? Todas as energias, todas as reações químicas, energéticas que estão espalhadas no universo. Os cientistas estão estudando ainda e descobrindo, né? E certamente isso, hoje, esta verdade que está sendo construída, daqui a um tempo será dado outra, como isso aconteceu no passado, né? Cientistas lá no início identificaram, traduziram isso para a linguagem científica por fórmulas matemáticas, e depois veio alguém e disse, isso não é bem assim, mudou, né? Vemos Einstein, né? Depois a teoria da relatividade, né? E assim foi Planck. Então isso foi mudando esse processo. Então é só para fazer essa introdução que nós não queremos entrar, mas é necessário às vezes usar uma linguagem por analogia para a gente poder entender melhor isso. O que é importante nós sabermos, né, e nós já sabemos, nós que somos espíritas e que estudamos o espiritismo, ou trabalhamos numa casa espírita, ou somos curiosos e estudamos, ou mesmo aquele que não entende, vai buscar esse conhecimento às vezes em leituras, enfim, e ouve, né, e lê e assiste determinadas informações, e que vai formando um conceito sobre essa nossa existência e a relação com o mundo espiritual. Mas eu gostaria de, passando então desta fase, desse preâmbulo para poder situar, dizer para vocês, né, que este mundo é um mundo físico, é um reflexo do mundo espiritual, né? O mundo original é o mundo dos espíritos. Nós viemos para cá, cumprimos uma etapa, essa etapa às vezes é muito pequena, às vezes um pouco mais longa, mas é uma etapa limitada e que limita através da existência da carne, né? Porque a carne, ela chega em determinado momento, ela se satura e não há mais como manter a existência do espírito nela. E aí por isso que nós chamamos de desencarne, porque deixamos esta carne como uma veste que nos serviu para uma determinada missão, ou até um resgate, ou uma vivência no plano material, e partimos para o mundo espiritual, e lá damos sequência assim. Esse é o ciclo de reencarnações e encarnações nesse planeta, enfim, em outros mundos. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, eu quero trazer muito umas questões práticas para vocês entenderem como isso acontece. Então, por princípio, nós somos carne e espírito. Um conceito clássico aí, né? Carne e espírito, né? Essa dualidade, né, da matéria e do espírito, que também é matéria, mas matéria mais sutil, ainda não identificado pelos equipamentos e nem traduzido pelas fórmulas matemáticas, né, para poder provar a existência desse espírito. O que nós sabemos é que existe o espírito. Isso é um procedimento que nós trazemos da experiência, né, da nossa vivência nos trabalhos espirituais, né? Nós que trabalhamos sabemos das manifestações, por comprovações, e, enfim, as cartas do Chico aí, de outros médios mostrando essa comunicação. Então há esta comunicação e há então esse mundo físico e esse mundo espiritual. Bom, tendo esse mundo físico e esse mundo espiritual, essa relação é constante, né? Então existe esses espíritos que estão nos cercando, que estão em determinados lugares, aí cada um define conforme a sua religião, né? O purgatório, o inferno, o céu, né? Estão na reticidade, estão no umbral, estão no abismo. Isso vocês vão encontrar uma linguagem. O que a gente sabe é que os espíritos se encontram por afinidades, né? Por sintonia, por vibração, né? Os espíritos que desencarnam com uma sintonia vão se encontrar com aqueles. Então por isso que se fala e se prega tanto de tu fazer o bem, de tu limpar a tua mente, de tu evitar essas energias mais pesadas ou fazer mal ao outro, para não acumular uma carga energética e não entrar numa vibração negativa que vai te atrair, enfim, para que esses espíritos que estão lá na mesma faixa e tu vai te encontrar com eles.
Diferentemente do plano material, onde nós convivemos em conjunto, então podemos estar num grupo de 10 pessoas em que nós usamos a linguagem. Então, com a linguagem eu posso dizer uma coisa e não estar acreditando naquela coisa, posso não estar pensando naquilo, estou pensando noutra coisa e estou falando sobre outra. E ali nós estamos convivendo. No plano espiritual, como não há linguagem, né, linguagem pela língua, né, ela existe o pensamento, a ferramenta. Então, o primeiro conceito que nós podemos firmar aqui e guardar é que o pensamento é a ferramenta em que se opera, né, é a forma que nós operamos de comunicação no plano espiritual. Então, os pensamentos se atraem. E lá, por isso que não pode se misturar, porque lá não há língua para dissimular, né? Lá o pensamento te revela quem tu és, certo? Então, nesses lugares os espíritos habitam. Tem uma passagem do livro Os Mensageiros, do Chico e do André Luiz, e lá ele diz assim, na oficina do lar, a oficina de nosso lar, né, na página 207 do livro, capítulo 34. Entre ele, o André Luiz estava, né, fazendo nesse livro aqui umas viagens a determinados lugares, né, para aprendizado, né, e aí dessa ida e vinda, né, nos lugares que eles foram para aprendizado e até para ajudar, eles voltaram para a crosta terrestre, né, isso no caso do Rio de Janeiro, e foram acomodados para descansar numa casa física, né, mas com uma médium lá que percebia a presença deles, e lá eles ficaram acomodados. Então ele relata o que ele encontrou quando ele chegou na crosta, o André Luiz. Ele diz o seguinte: entre 18 e 19 horas atingimos uma casa singela de bairro modesto. No longo percurso, através de ruas movimentadas, surpreendia-me sobremaneira por se me deparar em quadros totalmente novos. Identificamos agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos de transeuntes vários ou colados a eles, em abraço singular. Muitos dependuravam-se a veículos, contemplavam-nos outros das sacadas distantes. Alguns em grupos vagavam pelas ruas, formando verdadeiras nuvens escuras que houvessem baixado repentinamente ao solo. Por que eu trouxe esse texto para vocês? Para mostrar de que o Kardec já disse isso, né, quando na pergunta lá no Livro dos Espíritos, qual a influência, né, dos espíritos sobre a vossa vida? E o Kardec, o espírito responde para o Kardec, né, mais do que imaginais. Então existe uma leva de espíritos que estão habitando junto com nós. Esses espíritos estão nos cercando. Espíritos, como no caso aí, esse grupo que estava fazendo bem, mas outros que não, e outros que estavam fazendo o mal ou tentando viver a sua vida da forma que acreditava ser a melhor, como é no mundo material, né? Como o mundo espiritual é a origem, o mundo material reflete muito do que acontece no plano espiritual. Então, isso reflete de que há esses espíritos cercando, e ali ele conta que esses espíritos estavam junto com as pessoas, convivendo com elas, cercando elas, acompanhando, visitando, indo com elas para os lugares. Então, esses espíritos estão envoltos numa psicosfera, né, que eles construíram mentalmente, e ali, habitando esse ambiente, eles convivem naqueles pensamentos que os movem, né? Da mesma forma, os espíritos encarnados. Bom, então, segunda a afirmação que nós fizemos, né? Primeiro, que o pensamento é a ferramenta que opera no plano espiritual, e segundo, que nós estamos, né? Isso não é novo para quem já estudou e quem estuda o espiritismo, de que nós estamos cercados de espíritos encarnados
e espíritos desencarnados. E essa interação é algo comum, constante, contínua, muito mais do que nós imaginamos. E às vezes nos influenciando nos nossos pensamentos, nas nossas energias que nós manifestamos no nosso dia a dia. Então, a partir disso, nós podemos tirar alguns princípios para nós entendermos a ação dos fluidos e a interferência que nós podemos sofrer desses fluidos e dessas energias deste campo a qual nos cerca. Então eu queria trazer um exemplo para vocês. Imaginemos, né, de que nós, aqui, espíritos encarnados e desencarnados, estamos envoltos num campo energético, né? Aí usando já um pouco da linguagem, né, emprestada da física, envoltos em fluidos energéticos. Qual um deles? O ar. Né? O ar nos cerca, né? Nós estamos envoltos pelo ar. Né? Então, se o vírus do Covid, né, o SARS-CoV-2, ele se propagou pelo ar, né? Ficando no hospedeiro, pela gotícula, né? Pelo aerossol, se espalhando e afetando as pessoas. Nós não víamos, não sabíamos, não enxergávamos, né? Porque é micro, é nano, mas está ali, né? E aí tem outros elementos que estão nesse ar. Da mesma forma, imaginemos o oceano, né? Os oceanos. No oceano, nosso oceano que nos banha aqui, no Oceano Atlântico, o que nós percebemos? Né? Que seres vivem envoltos neste campo energético, nesse fluido energético, melhor dizendo, denominado água. E esta água a qual esses seres vivem e lá tiram o seu alimento, o seu oxigênio para respirar e portanto, os elementos essenciais para a manutenção da vida, estão diretamente ligados a todas as reações e influências que esses fluidos sofrer de algo externo ou de algo interno. Né? A poluição dos mares, a elevação das temperaturas vão afetar os seres que habitam a água, né? E que lá vivem dela. Né? Precisam da água para sobreviver. Né? Não sobreviveriam fora da água. Então, envoltos nesse fluido, estão absorvendo ali, né, o calor, o frio, né, estão absorvendo os alimentos, né, se nutrindo, né, e esse ambiente ao qual eles vivem é um ambiente que está suscetível a, repetindo, a efeitos internos e externos, que vão afetar a sua existência. Da mesma forma, usando como analogia essa imagem, nós, enquanto seres que respiram o oxigênio diretamente do ar, né, e os seres que respiram o oxigênio através da água, esses dois ambientes estão nos fornecendo na troca coisas boas e coisas ruins. Tá? Como tem o oxigênio que nos dá a vida, tá? Que nos faz viver, o sol que nos alimenta, porque faz a fotossíntese das plantas, enfim, também pode prejudicar, pode trazer algo ruim. Então nós vivemos nessa dualidade, né, entre a relação das coisas que nos envolvem e que podem nos fazer bem e que podem nos fazer mal. E todas elas inserem um cuidado que nós devemos ter nos dois ambientes. Tá? Devemos ter o cuidado quando nós estamos no plano onde absorvemos a energia através diretamente do ar, né, através do sol. Não podemos nos expor em determinados horários, porque pode causar uma lesão, uma queimadura, né, sol demais, nós percebemos aqui no mundo desertos, né, a água também da mesma forma, se ela ficar muito salgada, né, ela não vai ter vida. Se ela for uma água com menos salinidade, também
os peixes que vivem na água salgada não vão poder viver, e assim vice-versa. Então, o que eu quero trazer para vocês? Que esse meio interfere positivamente ou negativamente para a existência da vida e das relações que esses seres têm nesse período em que vivem nesse ambiente. Então, vamos imaginar que nós estamos aqui, todos nós, espíritos encarnados envoltos neste fluido que nós denominamos fluido universal. Esse fluido universal, que é a origem de toda a criação, né, ele está fazendo essa interação conosco, né? E esse fluido a qual nós absorvemos as energias, né? Somos influenciados energeticamente por essa manifestação desse fluido sobre o nosso campo espiritual. Ele faz com que nós tenhamos reações, né? Temos reações boas ou reações ruins. E isso é formado muito pelo ambiente a qual nós somos cercados. E esse ambiente, ele é criado pelos pensamentos daqueles que habitam aquele determinado ambiente. Por isso que nós vemos essa graduação, né? Espíritos com baixa vibração, né? Com pensamentos ruins, pensamentos maus, eles vibram de tal forma que atraem um campo energético, né? Que nós chamamos de bolsões de energia, onde que se acumula aquela energia pesada, e lá esses espíritos se alimentam daquilo e vivem naquele ambiente. E aquele ambiente é um ambiente que eles conseguem viver. Eles não conseguiriam viver no outro ambiente. Teria que ter um processo, é como tu descer a profundidades do mar e querer trazer um ser lá das profundezas do mar para a superfície. Não dá para fazer de uma forma assim, haveria a morte, né? Mesma coisa que esses espíritos, eles estão lá num ambiente denso, num ambiente pesado, vivendo naquele ambiente. Essa mudança, né, de patamar energético, vibracional, haveria certamente alterações no seu campo espiritual. Da mesma forma, no nosso caso, se nós estamos vibrando, né, lá no pico da onda, né, e não no vale, eu posso, quando houver esse rebaixamento, eu não vou me sentir bem. Vai mudar alguma coisa na minha concepção espiritual. E realmente, e na realidade impactar no nosso campo físico. Por isso que muitas pessoas se sentem mal em determinados ambientes, né? Porque ela absorve aquela energia, dá um rebaixamento energético e ela não está naquela mesma sintonia, essa vibração, não há uma sintonia, ela acaba sentindo isso no seu campo espiritual. Explicando isso para vocês, eu vou usar uma figura aqui. Eu fiz usei dois, deixa eu achar minha canetinha aqui, onde que eu botei a canetinha, tá aqui, só um momentinho. Eu fiz dois recipientes, né? Esse recipiente que está à minha esquerda e o recipiente que está à minha direita. Então aqui, se vocês perceberem, eu botei descendo aqui umas gotinhas, né? Vamos dizer, essas gotinhas viriam da onde? Isso aqui nós estamos falando do plano espiritual, tá? Nós estamos falando do fluido universal, esse fluido que envolve todo ser vivo, tá? Então esse fluido universal, ele nos cercaria como cerca o ar, como o ar cerca os espíritos da carne, né? Como a água cerca os espíritos, os animais do mar, né? E aqui os seres humanos da terra, os mamíferos, enfim, e todos os outros seres que habitam conosco esse mundo. Então, usando essa mesma analogia, no mundo espiritual, ou no mundo dos espíritos, nós estaríamos envoltos esse campo energético chamado fluido universal, onde que ali está contido toda a essência do divino, né? As energias de elevada vibração, oriundas, criativas, regenerativas,
que estão à disposição para ser absorvidas pelo nosso pensamento, pela nossa vontade, tanto quanto as ruins, as energias ruins estão nesse ambiente. Essa dualidade também há dentro deste campo, formado porque é o somatório também dos espíritos que habitam determinados lugares, como eu disse para vocês. Então, cercado por esse ambiente, que nós vamos denominar, usar como essa linguagem de fluido universal, nós estamos absorvendo essas energias que está enchendo esse recipiente. Esse recipiente nós poderíamos botar, né, como uma pessoa, né? A pessoa 1 e a pessoa 2. Né? Não vamos usar um nome nenhum. Essa pessoa 1 e a pessoa 2 está absorvendo, elas estão no mesmo lugar, no mesmo ambiente, e as duas absorvendo essas energias que vão banhando-as, descendo sobre elas, né? E vão fazendo com que o recipiente que seja energético vá crescendo e vá sendo tomado por um campo energético, né? Pelas vibrações a qual são emanadas deste ambiente. Por isso que eu estou usando essa linguagem, né, para tentar, linguagem que é mais da física, né, que teria, claro, que uma explicação muito mais científica, mas só para a gente entender como essa relação que a gente quer passar entre a absorção das energias, das vibrações do ambiente, né, que são emanadas como ondas energéticas pelo pensamento. Então, eu absorvi esse e vou enchendo esse meu reservatório. Né? Vou enchendo esse reservatório de pensamentos bons, pensamentos ruins. Claro que isso não é linear, né? A normalidade é nós estarmos oscilando, né? Nós oscilamos, né? Nós estamos às vezes no vale, estamos no pico e vamos assim. Essa é a normalidade, né? A pessoa que está sempre bem ou que está sempre mal tem problema. Então o normal é nós oscilarmos. Mas o que acontece? Se eu oscilo buscando muito mais, vou dizer que no meu campo eu esteja muito mais profundo no vale do que na crista, eu vou acumulando energias, ou vou fazendo com que essas ondas tenham uma frequência diferenciada, né? Um intervalo de tempo muito maior, eu vou absorvendo e vou acumulando isso comigo. Esse ambiente que nós habitamos, e esse pessoa 1 e essa pessoa 2, ela interage. E aí tem pessoa 3, pessoa 4 até o infinito, né? Pessoa 3 até o infinito. Então, e nós estamos nesse ambiente convivendo com essas pessoas. E estamos absorvendo essas energias. Então, se a pessoa, eu botei aqui embaixo, não sei se vocês conseguem enxergar, tipo torneirinhas aqui embaixo e torneirinhas aqui em cima. Né? Se esta pessoa aqui, que eu botei para simbolizar a cor, a caneta preta, ela esteja com a vibração mais pesada, né? Ela encheu o pote ali, e esta pessoa aqui está com uma energia boa, mas ela não está totalmente repleta dessa energia boa, né? Ela não ainda tem, vamos dizer, algumas questões que o atrapalham, a prejudicam. E se caso ela se conectasse com essa pessoa, né, formando aqui um elo de ligação aqui embaixo, e abrisse a torneirinha para conectar, né? A pessoa falou alguma coisa que me desagradou, alguma coisa que me mobilizou emocionalmente, me afetou espiritualmente, enfim, né, das relações. A gente conversa, algumas coisas nos chateiam, outras coisas nos deixam magoados, outras nos deixam em sofrimento, outras nos sensibilizam pela dor da pessoa, e a gente pode absorver. Como essa pessoa está repleta de uma energia mais pesada, ela vai, né, manter o nível aqui, né? Se aqui está nessa altura e essa está nessa altura, ela vai fluir aqui e vai complementar aqui esse campo energético, absorvendo esta energia, porque ela vai fluir para até que os dois fiquem no mesmo nível energético.
Claro que isso aqui vai depender da densidade desta energia, que se ela for muito mais pesada, ela pode empurrar e até transbordar aqui, energeticamente. Claro que nós estamos falando tudo isso aí em tese, né? Isso aqui é um exemplo sem um cálculo matemático que para provar isso aqui. Mas é o que acontece, se a gente pegar duas garrafas e colocar, nós vamos ver de que os fluidos, fluido que for qualquer um que você botar ali, ele vai migrar para onde houver menor densidade, né? E onde tiver menor volume. Se o outro tem maior volume, a tendência é ir para onde tem menor volume. E complementar para os dois se equilibrarem. Se houver, claro, aqui uma pressão energética cada vez maior de energias pesadas, cada vez mais essa pessoa vai absorvendo e ela vai diminuindo essa capacidade, certo? Energética. E essa energia aqui vai fazendo com que se transforme esta pessoa que tinha alguma coisa ainda boa de energia no seu campo, com que essa energia se perdesse totalmente, se esvaísse, se esgotasse, né? Ela transbordasse e ficasse só entrasse na mesma sintonia e absorvesse toda a energia desta outra pessoa. Isto aqui é um exemplo do processo obsessivo, que nós denominamos auto-obsessão, obsessão simples, né? Onde nós entramos na faixa vibracional daquela pessoa e absorvemos as energias. Aqui não tem nenhuma relação de espírito, de um outro espírito atuando no campo. Nós temos simplesmente as energias, os fluidos interagindo um com o outro, né? Os fluidos interagindo. Os fluidos de cargas mais pesadas, mais densas, né? Migrando para aquelas que são mais sutis e fazendo uma interação, né? Se nós pegarmos um determinado líquido, né, que ele esteja composto com algo muito denso, né, e talvez com uma composição muito maior, né, do produto a qual ele tem a sua base, né, numa concentração maior, misturado com o outro, ele vai anular, né, o outro, ele vai tomar conta do outro, né? É a mesma coisa que nós pegarmos vinho com água, né? Eu misturo vinho com a água, não é mais água, é um vinho com a água, é outro elemento, né? Assim, mas tem uns que não se misturam, mas aqui no caso nós estamos trazendo por analogia aqueles fluidos que se somam. Claro que pode acontecer, né, de nós misturarmos o óleo, né, o azeite com a água, não há mistura, separam. Isso poderia acontecer se a vibração da pessoa, né, é muito forte, tem uma energia muito boa, que aquela pega aquilo ali e não mistura com a energia dela. Esse é o objetivo, né, da tua proteção, no sentido de não permitir que haja essa mistura. E isso, o que acontece? O que é que faz que isso aconteça, né? É os bons, melhores, mudar o pensamento, a prece, tudo aquilo que nós já sabemos, né? Vibrar com pensamentos bons, com pensamentos elevados, né? Por isso que tem a prece. Né? Por que quando uma pessoa vai tomar um passe, ou vai ser atendido no centro espírita, ou vai numa igreja e reza e sai bem? Porque ela mudou a frequência, né? ela separou, né, os elementos que estavam lhe afetando, os elementos que lhe prejudicavam, trocando pelos elementos que lhe fazem bem. E esses dois elementos não se misturam. E aí ela consegue, então, conviver, né, com essa energia, com esse campo e com esse fluido mais pesado, não lhe afetando. Isso, com o tempo, muitos conseguem, né? Tem exemplos aí de muitos que trabalham, têm essas dificuldades no trabalho espiritual, né? Mas vão, com o tempo, se aprimorando e vão sabendo separar. Nós dizemos na linguagem, né, muito utilizada por todos, separando o joio do trigo. Então, isso que acontece, nós estamos envoltos nesse fluido, né, universal, e podemos absorver coisas boas ou coisas ruins.
Mas as pessoas, nós aqui nesse mundo, todos nós sabemos, é um mundo de expiação, né? Nós estaríamos classificados nos mundos que ainda estão espiando, né? Mundos que vão caminhar para a regeneração, vão caminhar para a evolução, mas ainda nós, como o próprio Chico disse, vai perguntar, nós estamos ainda no umbral, né? Esse mundo aqui é um mundo ainda que habitam seres de pensamentos elevados, de boas atitudes, de bons corações, mas gente muito ruim, né? De sofrimentos atrozes, capaz de fazer coisas que a gente nem acredita. Então esse mundo nós estamos misturados neste campo, vivendo com pessoas do bem e com pessoas do mal. E nós vamos absorver essas energias, nós vamos absorver. E aí é que se dá esse processo obsessivo quando nós cedemos. Só que, se nós estamos aqui falando de uma pessoa encarnada, nós estamos absorvendo esse campo energético, a pessoa está muito carregada, eu me conecto com ela. Se caso ela estivesse aqui, né, e eu conectasse aqui em cima, a minha vibração, aqui em cima, não aconteceria nada. Porque eu não haveria, né, eu não deixaria esse canal aqui aberto. Ela teria que me conectar aqui e não haveria esta passagem de energia, porque não subiria até ali para poder influenciar, né, a outra pessoa. Da mesma forma, isso acontece com os espíritos desencarnados. Esses espíritos encarnados, eles não têm a mesma capacidade ou energia acumulada que nós temos no corpo físico para atacar ou influenciar o médium da mesma forma que de uma pessoa encarnada. Porém, eles são muitos. E nós não enxergamos, a não ser aquele que tenha a evidência, né? Que possa enxergar, ou o médium que tenha uma percepção. Por isso que às vezes os médiuns interpretam, usando os seus sentidos espirituais, interpretam a presença de energias, né, mais densas, mais pesadas, e essas energias, esse que nós denominamos energias, que estão nesse fluido universal, composto por esses espíritos que trazem essa carga energética que influenciam o campo espiritual do encarnado. O médium faz essa leitura pelos sentidos espirituais, né? Nós temos os sentidos físicos, né? Eu com os olhos, se está algo, tem um buraco na frente, eu enxergo, eu vejo, me desvio dele. Se eu vejo que tem uma luz que está me ofuscando, eu boto um óculos, saio do lugar, mudo. O sentido físico me dá o alerta, né? Pela audição, pelo tato, pelo olfato, enfim, eu percebo as energias que estão no ambiente e eu mudo a minha trajetória, né? Os irmãos que não têm a visão, eu uso a audição, tato, e aí eles também conseguem fazer essa diferenciação e escolher o caminho que vão seguir, se afastando daquilo que lhe prejudicaria. Da mesma forma, no plano espiritual, nós temos os sentidos espirituais. E esses sentidos fazem com que nós identifiquemos energias e nos desviemos delas. Ou identifiquemos se é boa, se é ruim. Cada um interpreta de uma forma. Então, da mesma forma, esses espíritos que estão aqui ao lado, se estão muito carregados energeticamente, eles vão colocar energias pesadas, como vão colocar energias boas para quem está pesado, né? Muitos de vocês, quando forem atendidos num passe ou num centro espírita, né? Nós estamos falando aqui, isso pode acontecer com outras religiões, com outras casas, outros atendimentos, mas nós estamos falando de centro espírita, vai lá, tomou o passe e saiu bem. Por quê? Porque os médiuns tiraram esta energia, absorveram essa energia que estava pesada, transfundiram energias melhores, energias de elevada vibração, de amor, né? E aí a pessoa sai leve e o médium fica carregado. Mas ele descarrega porque ele sabe como fazer isso, né?
abrir uma outra torneirinha aqui, ele abre uma outra torneirinha e joga esse excesso de energia pesada para fora e recebe da casa espiritual e das entidades do espírito energias boas, e esse ciclo é contínuo. Então nós vivemos nessa troca de energias entre as energias boas e energias ruins. E essas energias que nós estamos absorvendo desse fluido, onde que são compostos, onde que estão presentes neste fluido várias formas de manifestação dessas energias, nós vamos absorvendo elas, né? Como o peixe, né? As baleias, os golfinhos, enfim, os plânctons e os camarões, enfim, todos os seres que habitam o mar absorvem, cada um da sua forma, aquilo que o mar pode lhe proporcionar, né? E estão envolvidos por esse campo, né, denominado água. Esse campo energético aí, né, composto por elementos químicos. Da mesma forma aqui. Então nós vamos ser influenciados, como na leitura aqui dos mensageiros, por esses espíritos que estão nos cercando. Tá? Então é natural, faz parte do processo nosso, essa interação entre os dois mundos. Por isso o nome médium, né? A capacidade de mediar a existência desses dois mundos, né? Então o médium, ou mesmo quem não tenha a mediunidade tão ostensiva, mas tem a capacidade, porque é um espírito encarnado. Todos nós somos espíritos na carne. Então nós temos a capacidade, e de determinada forma, de cada um com um certo nível, né, maior ou menor, de absorver essas energias e essas informações que estão no campo espiritual. E isso nós carregamos. Se nós não sabemos interpretar, se nós não valorizamos isso, isso vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando energias, né? Esses fluidos negativos vão acumulando de tal forma que as pessoas entram num processo, daí deixando de ser um processo de obsessão simples para uma obsessão mais complexa, né? E esses espíritos, tá, vão tomando conta do campo dessa pessoa. Aquele campo fica de tal forma tão impregnado com energias tão ruins que aquilo ali passa a ser algo normal na vida da pessoa, tá? A gente conhece aquelas pessoas que carregam uma nuvenzinha na cabeça, né? Tudo é ruim, tudo mal. Essa pessoa, certamente, os espíritos vão estar ao lado dela, são espíritos que estão nessa mesma faixa. E aí, em N classificações, né, das coisas que nós temos que possam nos prejudicar, né? E num campo tanto emocional, quanto físico, sexual, enfim. Tudo que for exagerado, tudo que for ao extremo, que faça de tal forma uma alteração na normalidade, há uma ressonância e isso faz com que haja esse acúmulo de energia. Tá? Porque se a pessoa tivesse sempre uma energia pensando alto, né, com bons pensamentos, nada lhe afetasse se alguém viesse com energia ruim, se viesse tentando prejudicá-la, fazendo bullying, falando mal, tentando magoar, tentando machucar, notícias ruins, se a pessoa ficasse alheia a tudo isso aí, nada lhe afetaria, porque ela estaria no outro patamar energético. Mas a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que nós trazemos não só da nossa vida material nesse período reencarnatório, como nos períodos anteriores, situações que nos fazem ter dificuldades, né? E a gente precisa, às vezes, tratar também no plano físico, né, com os médicos, com os psiquiatras, com os psicólogos, precisamos, às vezes, tratar, mas também cuidar dos dois, né? Cuidar o corpo físico e cuidar o corpo espiritual. Então, a obsessão, né, ela é absorvida quando nós abrimos esta torneirinha e deixamos com que esta energia seja absorvida por nós. Quando nós absorvemos isso, né, há uma interação, se mistura a minha
o meu fluido com o fluido deste campo que eu estou absorvendo. Se ele é bom, eu vou sair bem, vou sair feliz, sentir bem, estou aliviado, que sensação bem boa, estou me sentindo leve. Mas se é pesada, se é uma densa, eu vou sair mal. Né? Aí claro que tem, né, tanto as pessoas que trabalham, a gente fala de magia negra, né? Por que é a magia negra? Nada mais do que a pessoa se utilizar do seu pensamento, né, com aqueles espíritos que atuam naquela faixa de vibração, para que ataquem, que cerquem aquela pessoa, né, formando vários vasilhames aqui, formando vários vasilhames aqui do lado, né, e conectando torneirinhas aqui na pessoa. Até que a pessoa esteja totalmente impregnada com essa energia pesada, com essa energia ruim. E aí eles conseguem o intento. Aí, porque houve uma organização por trás disso, como houve algo planejado, isso se torna uma obsessão complexa. Quando a pessoa não tem mais controle de nada, né, que ela não consegue mais sair desse processo, vai entrando num processo de fascinação, de possessão. Aí vai ficando uma coisa muito mais complexa. Né? Então, por isso que nós temos que sempre modelar o nosso pensamento. Pensar, mudar a frequência, mudar o dial. Né? A gente usa, por analogia, né, se nós não estamos ouvindo um rádio. Hoje os rádios são tudo digitais, mas eu vou usar como analogia algo analógico, né? um rádio analógico, que tivesse aí do botãozinho. Né? Se aquele rádio está muito alto, se a música eu não gosto, eu me levanto, vou lá no rádio, torço o dial, mudo o botãozinho, mudo a rádio, baixo a rádio ou desligo o rádio. Eu tomei uma ação, pensei no que eu queria fazer, tomei uma ação, fui e fiz. Da mesma forma tu tem que fazer. Se tu tá percebendo que essa energia está tomando conta de ti, muda o teu dial. O que me incomoda? Toma ação e vai lá fazer. A prece parece piegas. Eu sei que tem muita gente, uma prece, aquela coisa. A prece é algo profundo, porque ela muda a tua sintonia. Ela faz tu sair desse mundo de vibração pesada, de energias pesadas, para te mudar para um outro pensamento. Tu muda, sobe a tua frequência. Né? Tu faz com que esta onda que tu está emanando energeticamente, ela seja mais longa. E ela possa ser carregada de frequências positivas. E isso faz com que mude a tua sintonia. Mude. Tá? Que tu entre em níveis mais elevados de frequência. Por isso é importante a prece, os bons pensamentos. Se eles entrar na tua cabeça, tem que pensar, isso é meu? Ou eu estou pegando de alguém físico ou espiritual? Só esse processo de reflexão, de tu pensar é meu ou não é meu, já começa a dar uma quebra nesse fluxo de onda negativa. Então, explicando de uma forma alegórica, mostrar para vocês como é que se dá esse processo desse fluido que nós absorvemos. Vou dar um exemplo para vocês, para nós usarmos aqui, emprestado. Tem a correção de Point que trata do vetor eletromagnético. Né? Eu tirei isso do livro Espírito e Matéria do Lacerda. Então o Lacerda pegou emprestado essa equação da equação de Point, do vetor eletromagnético. Então o que nós teríamos, né, a energia elétrica e energia magnética. Aqui seria o K, seria o kappa, né, que seria energias elevadas, as energias do fluido universal, que eu absorvo do ambiente, do nosso fluido universal. Então esse seria o K. O Z, o zeta, seria a
energia animal, energia bruta, energia pesada que a gente absorve. E essas duas energias gerariam um vetor sigma carregado dessas duas energias. Então, eu poderia fazer o seguinte: qual seria o resultado do meu sigma, que é esse aqui, o resultado da minha energia, do meu corpo, dos meus pensamentos, com a energia que está à disposição, energia do fluido universal, a energia divina. Então eu poderia dizer o seguinte, que esse vetor será o resultado, né? Esse vetor será o resultado da multiplicação do K vezes o Z. Se eu estou cercado de energias pesadas e as energias do meu corpo, dos meus pensamentos, das vibrações que eu convivo é muito alta, vamos dizer que ela é 9, o Z. Certo? E aqui é o K, que a energia superior é 1. Certo? Eu teria aqui então que a multiplicação desse vetor seria 9. O que significa esse 9? É uma alegoria, um número que pode ser maior se eu aumentar aqui o meu K. Quanto maior for o meu K, e quanto menor for esse aqui, certo? Poderá haver uma alteração desta energia, desta frequência energética. Né? Então aqui, por exemplo, eu posso, estou botando 10, mas é ao infinito isso aqui. Não tem uma graduação, certo? Como aqui pode ir do 1 ao infinito, aqui pode ir do 1 ao infinito. Só que, claro, se essa energia aqui, o zeta, é maior, eu estou carregado de energias pesadas. As energias que eu estou buscando deste ambiente carregado. Agora, se eu estou pegando as energias do universo, que eu me conecto pelo meu pensamento, pelas minhas preces, pelas boas vibrações, essa energia vai maior. Então, o vetor eletromagnético do meu pensamento, ele vai gerar um campo de elevada vibração quanto maior for o meu Z. Isso aqui é só para a gente mostrar essa relação. Por isso que dizem, né, mensana in corpore sano. Também no centro espírita, você já ouviu falar, não se alimente mal, não se alimente com comida pesada, não beba bebidas alcoólicas, não exagere no campo sexual, porque tudo está aqui no Z. Melhore o teu pensamento, não te irrite, não faça coisas, né, que vão te baixar a tua vibração. Está tudo no K. Então, esta relação de multiplicação faz com que cresça maior um vetor em relação ao outro. Então, quando nós mudamos a frequência energética, nós interagimos no nosso ambiente, no nosso fluido universal do ambiente. Vamos dizer que o fluido somatório, o chamado fluido universal do nosso planeta Terra, é o somatório dos pequenos, das partículas, né, de cada fluido formado pelo campo mental das pessoas. Né? Por que as colônias espirituais são formadas conforme a vibração daqueles que lhe habitam? Né? No nosso lar, quem já leu, viu que determinados espíritos não conseguiu entrar na colônia nosso lar. Porque a vibração ali daquela colônia, como demais outras colônias, hospitais, é formada pelos pensamentos dos espíritos que ali estão. E eles formaram um ambiente bom, agradável, de amor, de fraternidade. Sempre que tu lê os livros do André Luiz, do Chico, né, pelo espírito André Luiz, tu vai ver que eles se tratam de uma forma carinhosa, amorosa, que até para nós às vezes é estranho da forma que eles se tratam, porque eles criaram um ambiente assim. Agora, quando tu vai para lugares mais densos,
A linguagem daqueles espíritos é uma linguagem chula, uma linguagem agressiva, que vai fazer com que aquele ambiente, desculpa, seja um ambiente de energias densas, pesadas. Então tu formas o teu ambiente. O processo obsessivo, ele é magnético. Se tu criares o campo magnético, né, se tem ferro do outro lado, o ímã vai pegar. Agora, se tem plástico, isola, é um isolante. Né? Se tem a corrente elétrica, por que eu boto a fita isolante? Porque ela interrompe a circulação da energia. Então tem que ter algo que interrompa esse fluxo. E o que é isso? É o teu pensamento. É o pensamento, a ferramenta que opera no plano espiritual, enquanto nós estamos falando de espírito, é a ferramenta denominada pensamento. O somatório desses pensamentos forma o teu campo fluídico, e esse campo fluídico interfere. Uma família desarmonizada, brigando, confusão, vai criar um campo fluídico de energias pesadas. Vai ficar mais fácil para o espírito obsessor se instalar ali dentro e ficar. Por que nós falamos lá de reforma íntima? Tem palestras lá na nossa casa de reforma íntima. Por que nós falamos nisso? Não só nós, né, mas todos os livros falam nisso. Porque tu fazes a tua reflexão, melhora, limpa o teu campo energético e faz com que tu mude a tua frequência. Então isso é extremamente importante, essa relação. Queria mostrar para vocês de uma forma prática como isso se dá. Mas também vocês já ouviram falar dos centros de energia, né? Os hinduístas, o povo oriental fala de chakras. Mas eu só queria trazer um exemplo para vocês para explicar esse campo e essa influência energética por conta em todo o nosso corpo. Porque se nós temos um corpo físico, meu desenho não é muito bom, tá? Mas é só para ilustrar. Vamos dizer que esse aqui é um corpo físico, certo? E esse aqui é um corpo espiritual, tá? Eu vou fazer da mesma forma aqui, só esse aqui é o meu perispírito. Esse é o perispírito e aqui eu tenho o meu espírito. E aqui eu tenho o corpo físico. Então nós temos aqui no topo uma coisa chamada o centro de energia do coronário, bem no centro da cabeça. Esse campo energético ele estaria formando tipo uma cunha assim, e ele absorve o fluido universal. Entra por aqui. Ele entra pela cabeça, ele é o fluido universal, a força divina que vem do alto. E eu tenho aqui o chakra frontal, que é dos pensamentos. Depois eu tenho o laríngeo, que fica aqui, né, bem na garganta aqui. Na garganta não, junto com o esôfago, aqui todo traqueia, enfim. O cardíaco, o esplênico, e o umbilical e o básico. Dentro dessa lógica do pensamento, das energias que te circundam, esse perispírito que está no plano espiritual, ele está no plano espiritual e é a tua alma quando tu é encarnado e é o perispírito quando desencarnado, mas é a tua alma. Esse perispírito está em relação aqui de ida e vinda constante, tanto quanto para... Ele é um modelador entre o espírito e o corpo físico. Se eu mantenho os meus pensamentos, o meu pensamento alto pela prece, eu vou ampliando esta faixa de abertura,
eu vou abrindo ela mais para absorver mais energias do fluido vital, do fluido universal, que vai descendo e vai banhando todos os demais centros de energia. O meu cardíaco, tirando as questões emocionais, o meu laríngico, das questões, às vezes, de brigas, de confusões, daquilo que eu falei, daquilo que recebi, as questões aí do teu plexo solar, e o básico, que é a energia telúrica, a energia da Terra. O que eu quero mostrar para você? O objetivo não é estudar isso aqui é muito amplo, eu só quero trazer como exemplo para linkar com o que eu falei para vocês. Se eu aqui aumento através da minha prece esta conexão com o alto, mais eu absorvo a energia do fluido universal, energias boas, e consequentemente eles vão descendo e vão resolvendo os problemas lá da minha cabeça, dos meus pensamentos, das minhas vibrações, daquilo que me afetou, né, naquilo que eu falei, naquelas questões mais humanas, que estão muito representadas aqui, aquilo do emocional, enfim. Agora, ao contrário, se o espírito aqui, certo? Se o espírito aqui, ele... Nossa, que desenho bem feio. Se o espírito aqui, esse espírito aqui, não consegue abrir aqui, não consegue, porque os seus pensamentos, no chakra frontal, os seus pensamentos bloqueiam, criam uma barreira pelos pensamentos, esta energia que está à disposição nossa, ela está constante, ela está caindo como chuva, é como o ar, não tem como eu não respirar. Se eu ficar parado, automaticamente eu estou respirando. Não tem como na água os peixes não absorverem o oxigênio da água, a não ser que tenha algo, né, diferenciado, mas num processo normal. Este fluido, ele está aqui, nós estamos absorvendo ele. O que faz com que eu não absorva ele? Né? Quando o meu mental cria uma barreira que não deixa com que as energias circulem para os demais centros de energia. Ele bloqueia aqui. E aí que faz? Volta. Bate, volta. E passa pouquinha coisa aqui. Então, quando eu mudo o meu pensamento, o K, quando eu sei me proteger das energias que estão ao meu redor e não deixo que elas me influenciem, eu mudo a concepção. Eu mudo a forma de absorver o que está ao meu redor. E aí, eu mesmo posso mudar o meu processo obsessivo. Se nós soubéssemos aplicar isso aqui, não precisaria ser espírita, não precisaria ser igreja, não precisaria nada. Mas a gente não consegue. Porque a gente tem ainda problemas nossos, humanos, de vidas passadas. E às vezes esses espíritos ao redor não permitem que a gente consiga fazer essa mudança. Precisa de um tempo para a gente conseguir fazer essa mudança. E aí nós acabamos sendo um campo fértil ao obsessor. Nós damos guarida ao obsessor, para ele ficar ali e se acomodar no nosso campo. Então aquela pessoa que só pensa coisa ruim, não vai dar, fala mal da pessoa, qualquer coisa, tem inveja, tem sentimentos ruins, ela não consegue, ela olha para alguém, já é chamado de mal olhado, olho ruim, né? Ela não consegue mudar. Ela vai estar nesse processo reflexivo. Não entra, só repele. Se ela conseguir mudar, por isso se fala de reforma íntima, mudar o pensamento, mudar a frequência, reduzir o zeta, que é a energia animal, a energia do ambiente pesado, e aumentar o seu K, essa multiplicação vai fazer com que esse campo energético seja maior. Se ela bloquear essa torneirinha
que absorve energias pesadas e abrir a torneirinha que está mais elevada, ela vai ficar imune à circulação desta energia no seu campo físico. Então, o fluido universal está à nossa disposição. Nosso fluido vital, que nos mantém vivo, que é a essência da nossa vida, está interagindo nesses dois campos. E nós podemos absorver, nós podemos nos alimentar disto. Como nós respiramos o oxigênio, nós podemos buscar essa energia que está no fluido universal. Nós podemos, como o ser que está na água, busca o oxigênio da água através dos elementos, né, físicos que foram lhe dados, as guerras. Ele consegue transmutar e transformar essa água. Essa água é o oxigênio que está contido na água. Enfim, esse oceano chamado fluido universal está à nossa disposição. Elevemos o nosso pensamento, mudemos a frequência, começamos a perceber as energias que nos cercam, usemos os nossos sentidos espirituais. E a gente começa a modelar, começa a mudar a frequência. E a onda que vai sair é uma onda de uma vibração diferente. Uma vibração que vai mudar o ambiente. Quem conviveu com o Chico dizia que chegasse perto do Chico, sentia uma vibração boa, sentia algo bom, porque ele emanava essa frequência. A onda, a vibração dele, energética, fazia com que aquilo fosse absorvido pelas pessoas, as pessoas ficavam bem. Porque ele estava repleto de energias boas. Ele repelia as energias pesadas, ele não absorvia. O seu pensamento não permitia que ele odiasse. O seu pensamento não permitia que ele falasse mal de alguém. Então, o do Chico era um campo aberto que absorvia, porque a mente não bloqueava nada. É isso que eu queria falar para vocês. É pouco tempo, a gente não tem muito tempo para... Já estamos com 1 hora aqui. Mas eu queria trazer isso aqui, não só a teoria, porque a teoria a gente pega nos livros, né? A gente entra no YouTube, o YouTube hoje está... nós temos palestras sobre fluidos universais, vocês vão ouvir palestras de tudo que é tipo sobre fluido. Eu queria trazer essa relação do que está na teoria com a questão na prática, tentar botar a materialidade, mostrar isso fisicamente, como é que está. Até era bom se tivesse aqui um laboratóriozinho para a gente poder fazer no físico aqui, né, para mostrar. Mas espero que vocês tenham entendido, né? Isso vai ficar gravado, essa palestra não é ao vivo, né? Ela vai ficar à disposição. Ali na casa, se ficar alguma dúvida, a gente está à disposição, né? Tem o e-mail da casa, o telefone. Essa palestra vai ficar no YouTube, se vocês quiserem depois fazer algum comentário e quererem alguma dúvida, tirar uma dúvida, é só enviar lá para a nossa casa. Entre na nossa página www.casadejoaopedro.com.br. Lá tu vai ter acesso aos nossos atendimentos, conhecer a nossa casa, ter acesso às nossas mídias lá. Nós temos Facebook, nós temos Instagram, nós temos o nosso YouTube, no YouTube, acesso ao YouTube, onde estão nossas palestras, tá? Eu agradeço a paciência de vocês de me ouvirem esse período e fico à disposição, né, para maior esclarecimento. Teria muito mais coisas para falar, mas a gente tem que ficar no tempo. Passei até do limite das horas que eu poderia ter ficado para falar com vocês, mas é um assunto que não pode deixar ele pela metade. Tentei passar o máximo possível para deixar claro isso. Espero que vocês entendam, compreendam, era isso que eu gostaria que chegasse até vocês, e é um processo bem simples, né? Tudo está no nosso pensamento. A vibração, a energia que nós emanamos constrói o nosso mundo, constrói o nosso ambiente. O fluido universal, como diz a Bíblia, né? Qual pai que o filho bate a casa, ele não iria atender e não daria o que se pede? Esse é o fluido universal, está à nossa disposição. A emanação
divina de Deus, é a emanação construtora de Deus, que construiu os mundos e construiu-nos. E ali está à nossa disposição. Só temos que saber usar a ferramenta, né, para nos sintonizarmos a ela. O equipamento, melhor dizendo, para nos sintonizarmos a ela. Tá? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana, que possam estar abençoados, protegidos e guardados pelos bons irmãos aí, que eles estejam com vocês, vos guardando e vos orientando no bom caminho. Fiquem em paz, tá? E até uma próxima.